a situação do paciente que entra, né, na falência aguda do fígado, né? A hepatite fulminante. Esse cara tem uma pontuação diferenciada. Na verdade, assim, a falência aguda é geralmente quando o paciente ele não tem nenhuma doença hepática prévia, né? O paciente que era previamente ígido ou tinha outra doença que não necessariamente acometia o fígado, e ele faz alguma agressão ao fígado tão intensa que você gera uma morte de hepatócito maciça, aguda, né? Uma morte de células do fígado aguda. Então, assim, esse é um paciente que a gente não classifica no MELD, né? Porque o MELD, ele é uma pontuação usada para quem tem doença crônica, para cirrose, né? Mas a hepatite fulminante não. A hepatite fulminante, na verdade, ela é vaga zero, que a gente fala. Ela urgência zero. Urgência zero. Vaga zero. É urgência zero. Então, assim, é um paciente que tem prioridade nacional, né? Porque só para lembrar que a gente tá falando aqui, a fila, ela é estadual, né? Então, a gente tem a fila do Rio de Janeiro, os fígados que saem aqui no estado, eles são disponibilizados para os nossos pacientes. Em São Paulo, são para os pacientes de São Paulo, Rio Grande do Sul. E, claro, se naquele estado não tiver um paciente para receber aquele órgão, ele é disponibilizado para outro estado. Já a hepatite fulminante, não. Ela vira uma prioridade nacional, porque o paciente ele não tem tempo para esperar, né? É uma câmara técnica nacional, né? Isso. Existe essa câmara técnica que a gente falou, das pontuações especiais, é uma câmara técnica estadual. E existe a câmara técnica nacional. Também a hepatite fulminante, para a gente indicar o transplante nesse paciente, também segue critérios, que é diferente do MELD. Sim. Pode ser ou critério de King's College ou critério de Clichy. Os dois são aceitos aqui no Brasil. Basicamente, o que eles avaliam? O grau de disfunção aguda desse fígado, que é pelo acúmulo da bilirrubina, icterícia, coagulopatia, que é a alteração na coagulação, que o fígado também desenvolve essa função, e o aparecimento da encefalopatia, mesmo em um paciente que não tem cirrose. Por isso que eu falei que, assim, a encefalopatia, ela é multifatorial. Tanto que ela pode aparecer no paciente que não tem cirrose, mas que marca uma disfunção muito grave do fígado. Uhum. Então, esse paciente, às vezes, a gente tem que indicar. Por exemplo, principalmente em hepatites virais agudas, como hepatite A, hepatite B. Hepatite C, a gente já... Assim, a C pode fazer aguda, mas não é tão comum fazer uma disfunção tão grave. É mais comum fazer em hepatite A ou B. Ou hepatites que a gente vê medicamentosas, tanto de drogas que foram prescritas, como, por exemplo, algumas drogas para tuberculose podem causar uma hepatite mais grave, como drogas que já são usadas, digamos assim, de forma inadvertidas, né? Recreação. Como, por exemplo, o uso da testosterona, né? Que, enfim... A gente vê uma certa... anabolizante. De forma estética, né? Claro. Sem indicação indicação médica, né? sem prescrição, sem acompanhamento, de uma forma... indiscriminada. A gente já teve paciente que transplantou pelo uso recreativo ou inadvertido de anabolizante. Isso realmente também, pode assim, acontecer. Lembrar que alguns compostos naturais também, né? Chás... fitoterápicos, claro, a gente não vai colocar tudo no mesmo bolo, mas a gente já teve alguns pacientes que transplantaram recentemente duas mulheres que fizeram hepatite fulminante por composto de emagrecimento natural. Composto de emagrecimento famoso, porque assim, eu sei que não existe uma marca só e nem um composto só, mas o que as duas relataram é que elas usaram um chá chamado seca-barriga. E, enfim, evoluíram para uma hepatite fulminante. Então, assim, mesmo que a gente tende a tirar a parte farmacológica, mas é natural. Só pelo fato de ser natural, não quer dizer que aquilo não tenha nenhum princípio ativo, muito pelo contrário. Pelo contrário, né?
E às vezes tem um princípio ativo que não foi adequadamente dosado, porque aí as regras de suplementação são diferentes das regras de remédio, que não tem estudos sobre isso, a gente não tem segurança da droga, segurança da dose. Então, assim, existem alguns compostos que você precisa de uma dose alta para gerar um dano. Dose dependente. Entretanto, né? alguns você não sabe exatamente que dose é essa. Às vezes, num primeiro contato com aquele produto, você pode ter. Então, a gente não tem estudo sobre isso, né? A intoxicação por paracetamol é uma intoxicação que ela é dose dependente. E inclusive, dentro desses critérios de hepatite fulminante, existe um critério específico para intoxicação por paracetamol, que tem que levar em conta, enfim, acidose metabólica, tem algumas outras, tem uma discreta diferença. Mas o paracetamol, que é uma droga, assim, né, que é a gente vendida compra na farmácia. sem receita, você pode... Mas, assim, você precisa de uma dose elevada para fazer esse dano hepático. Então, não vamos crucificar o nosso paracetamol também, Ele é né? seguro em doses adequadas e prescritas por um profissional. Agora, o uso indiscriminado também pode levar à intoxicação e à hepatite fulminante. Eu não sei se dentro desse tempo que eu tô na equipe, se vocês já pegaram isso. Eu não lembro de ter visto desde que eu voltei lá de São Paulo, mas vocês já pegaram alguma tentativa de autoextermínio por uso de paracetamol e acabou evoluindo com hepatite até foi fulminante? recente. Uma menina jovem. Uma mulher jovem. Eu vi esse caso, mas não ter visto esse caso. É porque, na verdade, ela chegou a ser avaliada, mas ela não fechou todos os critérios, ela não chegou a ser listada, ela não fechou todos os critérios para transplante e acabou evoluindo com melhora com o tratamento clínico. Então, ela não teve necessidade de transplante, mas ela chegou a ser avaliada pela gente. Mas foi uma tentativa de Foi autoextermínio. uma tentativa de autoextermínio. Entendi. E eu acabei falando da questão da hepatite fulminante porque é um quadro muito dramático, né? Muito. Você pega uma pessoa que estava normal, vivendo a vida dela, alguma coisa aconteceu. E geralmente aguda. Pode até ter a forma subaguda, né? Mas Sim, geralmente são semanas, dias a semanas no máximo. Não, aí você vai para o hospital, aí vem o médico e fala assim, olha, ele só vai ficar vivo se trocar o fígado. E assim, é muito dramático, intenso. E às vezes os pacientes, eles entram em encefalopatia, né? Eles acabam tendo necessidade de ser entubados, ficam sedados. E aí eles, quando eles acordam depois do transplante, eles não sabem o que aconteceu. Às vezes o paciente não, até pela encefalopatia no período prévio, ele pode até ter uma certa amnésia e ele lembrar assim, eu lembro que eu vim para o hospital, e ele acorda já transplantado. Fígado novo. É claro que a família ciente, autorizando, assinando, né? Claro. Não, todas as medidas legais, mas... Mas assim, é isso. É isso, é tudo muito rápido. Para a família, obviamente, é uma avalanche, né? E depois que entra na fila, começa uma certa corrida contra o tempo. E claro que isso gera muita ansiedade, porque assim, a doação, ela tem os seus critérios, mas não é uma coisa agendada.